E aí galera, mais uma videoaula para o site webteo.com. Bem, hoje vamos estar tratando de variáveis. Temos todos esses tópicos aqui para tratar sobre variáveis, né? Essa é a videoaula número 2 de PHP. Bem, vamos lá então abrir o nosso documento. Já estou com ele criado aqui. Bem, para se criar uma variável é muito simples. Usa-se o símbolo do dólar e o nome da variável, certo? O símbolo do dólar, nome da variável. Vamos colocar aqui, por exemplo, dólar nome. Vou colocar em letra pequena, nome. E vou fechar aqui a linha usando ponto e vírgula, ok? E vamos salvar aqui. Estou aqui já com o documento aberto em localhost. Vou mudar um F5. Não aconteceu nada. Por quê? Porque não existe nada sendo mostrado aqui. Para mostrar já sabemos qual comando deve ser usado, certo? Bem, então agora vamos falar de regras para criar a variável. Bom, as regras para se criar uma variável é que ela tem que conter letras, pode conter também números, não pode conter acentos e espaços. E também não pode começar por números, nem caracteres também, certo? Também não pode conter caracteres, né? Sem exceção do underline. O underline pode conter, ok? Bem, então vamos lá definir aqui uma variável de uma forma errada, só para vocês terem uma ideia como é que não se pode fazer, não, como é que não se deve fazer, porque vai dar erro, não vai funcionar, ok? Vamos então começar aqui por número, que não é possível, né? Não se pode criar uma variável começando por número. Sei lá, um caractere qualquer, sei lá, esse aqui. E um acento. Bem, isso aqui não é possível, ok? O que é possível é criar assim, nome underline 5, ok? Ou nome 5, ok? Nunca pode começar por um número, ok? Bem, vamos lá agora falar do atribuir valores a uma variável, ok? Bem, o que é uma variável? Vamos falar então sobre o que é uma variável. Uma variável é um espaço que está na memória lá, fixo, um espaço fixo na memória, que pode conter valores dinâmicos, ou seja, pode ser um espaço, o valor que está lá guardado vai sendo alterado, ok? Bem, a variável pode ter valor ou não, né? Bem, para a variável ter valor, basta dar-se um igual e aspa simples ou aspa dupla. Vamos falar de diferença mais à frente. Vou colocar aqui aspa simples e fecho a linha com um ponto e vírgula, ok? Bem, o que está a acontecer aqui? A variável nome está a receber um valor aqui que não contém nada, ou seja, é um valor vazio, mas é um valor que é um valor, continua sendo um valor, né? Ou seja, é um valor. Bem, pronto, atribuímos um valor a nome, ok? Também podemos colocar um valor que tem alguma coisa lá dentro, né? Alguma coisa que nós consigamos ver, né? Ok, vamos lá então colocar aqui o nome do site é webteo.com, ok? Vamos salvar e já está aqui nome recebendo esse conjunto de caracteres, ok? Bem, vamos visualizar aqui no navegador para ver o que acontece. Não aconteceu nada, muito simples de explicar, porque não está a ser usado nenhum comando para exibir conteúdo, ok? Bom, se nós quiséssemos só criar a variável e só abrir um espaço na memória e deixar o espaço sem nada, nós usávamos com letra grande, letra maiúscula, isso aqui, nulo, e a variável continuava existia na memória, mas não tinha nada lá dentro, ok? Bem, é assim que se cria a variável, sem nada lá dentro, ok? Beleza, então vamos voltar para trás. Pronto, temos aqui a variável com conteúdo. Eu vou só deixar aqui o webteo.com, né?
e vou colocar aqui traço webdeo, assim, pode ser assim. Bom, agora vamos falar do que? Do mostrar valor de variável. Bom, para se mostrar o valor de uma variável é muito simples, basta usar o comando eixo que falamos na última aula. Ok, vamos colocar aqui o comando eixo e o nome da variável. Como é que é? Dollar nome, e vamos fechar a linha com ponto e vírgula. Ok, vamos salvar e exibir no nosso navegador. Pronto, agora já apareceu, né? Muito simples, né? Apareceu aqui. Bom, se nós quiséssemos dar uma quebra de linha, muito simples, só usar uma tag de HTML e salvar aqui e vai dar uma quebra de linha. Ok, muito simples. Vamos voltar aqui atrás. Ok. Bem, agora vamos falar do caso sensível. Bom, algumas linguagens, como é o caso do PHP, fazem diferença entre o tamanho da letra que está a ser usado. Por exemplo, aqui nós criamos uma variável chamada nome. Ela só existe com letra minúscula, toda ela só existe com letra minúscula. Okay? Algumas linguagens não têm esse caso sensível. Elas interpretam com, por exemplo, o N com letra grande, o O com letra grande, ou, sei lá, nome, tudo com letra grande. Já o PHP, se nós usarmos isso, ele vai identificar como se fosse uma variável inexistente. Ok? Se nós tentarmos chamar essa variável dessa forma para alguma coisa, ok? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo básico. Vamos colocar assim, N aqui com letra grande, né? Ou seja, aqui nome e começando o N com letra grande. Vamos ver o que acontece. Ele vai dizer aqui, em inglês, que a variável não existe, ok? Linha 4. Ok? Vamos ver aqui, linha 4, a variável não existe mesmo, porque começa com N grande. Isso também para se começar assim, nome, tudo com N grande, com letras grandes não vai existir, ok? Variável nome não existe, ok? Muito simples de perceber. Vamos então agora falar da diferença entre aspas duplas e aspas simples. Bem, a diferença entre as aspas duplas é que elas permitem a interação com variáveis e as aspas simples não permitem interação com variáveis. É a diferença delas, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, muito simples. Vamos usar as aspas duplas. Vamos colocar aqui o site chama-se, assim, um símbolozinho bonito, e vamos colocar aqui nome, ou seja, a variável nome. Colocamos $, nome, isso significa a variável nome. Então vamos ver o que acontece. Vamos dar um OK aqui. O site chama-se webdeo.com. Webdeo. Bem, o que aconteceu aqui? Ele pegou o valor que estava sendo atribuído a essa variável, ok? Ele fez a interação com a variável. Por quê? Porque tem aspas duplas. Se nós colocássemos aspas simples, vamos ver o que acontece. Vamos dar aqui um F5. Bom, o que aconteceu? Apareceu aqui, o site chama-se nome. Então, interpretou isso aqui como sendo uma frase só. Ou seja, não pegou o conteúdo que estava sendo atribuído aqui ao nome, ok? A variável nome. Bom, essa é a diferença entre as aspas. Bom, agora vamos falar da mudança de tipo, né? Como eu já vos tinha explicado, algumas variáveis permitem, quando se inicia uma variável, tem que
tem que se colocar o tipo da variável em algumas linguagens, ok? No PHP, ele já identifica automaticamente qual é o tipo da variável, ok? Por exemplo, se fosse em outra linguagem, se nós atribuíssemos, por exemplo, uma variável que só tivesse uma letra, por exemplo, íamos chamar-lhe char. Se fosse uma variável que tivesse um grupo de letras, chamava-se uma string. Se fosse uma variável que contesse números, poderia ser real, double, float, int, não é? Bem, e por aí vai. Depois já há algumas que são mais complicadas de entender, que iremos falar noutras videoaulas, ok? Bem, então vamos falar desses tipos aqui. Bom, como é que nós podemos trocar o tipo de uma variável? Muito simples. Basta colocar o tipo antes da atribuição. Como é que é? Por exemplo, temos aqui a seguinte expressão aqui no nome. Nome vai receber nome webteu.com webteu, certo? Se nós quiséssemos que isso aqui fosse inteiro, ou seja, fosse para números, nós colocávamos o quê? Parênteses aqui e o tipo. Se fosse inteiro, colocávamos int, né? Temos aqui vários tipos. Aqui temos aqui outros tipos, mas são mais complicados, ok? Não vamos falar nessas videoaulas iniciais, ok? Bem, vamos então salvar aqui para ver o que acontece. Isso está imprimindo. Vamos colocar aqui só para imprimir a variável nome, ok? Vamos ver o que aparece. Deve aparecer um 0. Ok, apareceu um 0, né? Como eu vos tinha dito. Bem, por que apareceu um 0? 0 em binário significa que não existe, né? Ou seja, quer dizer, bem, como não existe nada aqui inteiro, esse aqui não é uma expressão inteira, ele mostrou um 0, né? Se isso fosse uma expressão inteira, ele iria mostrar o valor, ok? Por exemplo, se fosse aqui, sei lá, fosse 1 aqui, 5, por exemplo, vamos mostrar aqui, ele mostrou o valor 5, né? Muito simples. Também podíamos usar sem aspas. Quando é um valor inteiro, ele pode ser definido sem usar qualquer aspa, ok? Viram? Apareceu aqui o 5. Vamos definir aqui uma variável aqui, por exemplo, anterior, e vamos definir que ele vai ter uma frase. Ele tem uma frase webteu.com e um site muito bom. Vamos aqui colocar que ele vai receber anterior, ok? Vamos ver o que acontece. Apareceu um 0, né? Viram? Aqui, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável anterior dizendo o seguinte: ele tem uma frase webteu.com, e a variável nome recebeu anterior como inteiro. Então, como anterior não é inteiro, ou seja, deu um valor que é falso, ou seja, é falso, mostrou o 0, né? Quando é verdadeiro mostra 1. Basicamente é isso aqui, a aula de variáveis. Espero que tenham gostado, né? Vou colocar aqui webteu.com. Pronto, vamos mostrar aqui. Pronto, webteu.com. Acessem o site aí, vão encontrar muita coisa boa para vocês. Um abraço aí para todo mundo. Falou!